Boa tarde. Quer dizer, uma boa tarde que já está escurecendo, mas nós estamos num horário que agora é mais claro durante o dia mais prolongado. Sejam todos bem-vindos ao programa Missão Educar. E hoje nós temos uma missão aqui muito importante, gente, para a gente estar conversando a respeito do assunto educação financeira nas escolas. E eu estou aqui com nada mais, nada menos que um professor especializado no assunto, que é o professor Eduardo Nunes de Carvalho. E o Eduardo Nunes, ele é professor e palestrante, sócio da Numeric Contadores, contador pela FEA, USP e pós-graduado em controladoria. Professor, seja bem-vindo ao programa Missão Educar. Eu já vou iniciar logo de cara com uma pergunta para você fazer. Afinal de contas, o que é educação financeira? Boa tarde, professor Dirceu Moreira. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui de volta ao PTV. E vamos direto e reto à sua pergunta. O que vem a ser educação financeira? Ao uso consciente do dinheiro e de materiais com informação, formação e orientação. Ou seja, é um plano educacional estruturado para que dentro dessas três letrinhas, né, informação, formação e orientação, o aluno, o participante, pouco a pouco guardar dinheiro, pouco a pouco planejar uma vida feliz, uma vida responsável, uma vida de prosperidade que há de conduzir a comunidade e o país como um todo, né? Professor, qual é o perfil do brasileiro com relação às suas finanças pessoais? Olha, Dirceu, tem de tudo. Então, eu diria que o perfil do brasileiro é colorido. Tem os que controlam bem as suas finanças, tem os endividados. Com a crise financeira aí que passou nos últimos anos, só para você ter uma ideia, você olhar para uma população numa avenida e você vê que quase metade daquelas pessoas que estão passando, indo para a estação de trem ou dirigindo seus carros nas avenidas, quase metade deles estão com algum problema financeiro, dívidas não pagas. É preocupante. É preocupante e o perfil do brasileiro mostra que isto é algo que precisa ser trabalhado, né? Professor, agora você falou assim, que olhando para aquela população, de repente você nota que 50% é um índice muito alto. Queremos agradecer aqui a participação da Roseli Lira, a Sandra Lúcia da Costa, o Luiz Henrique, e assim nós vamos agradecendo a todos eles pela participação, por estar assistindo ao programa Missão Educar. Então, assim, veio para o BNCC, tá certo? Certo. E isso, para mim, é uma medida que foi fundamental, que essa educação financeira comece no banco da escola. Já que a família, claro, que eu acho que não tem que ser só com a criança que tem que aprender. O professor e os pais, porque não adianta educar a criança financeiramente se o pai também não recebe nada. A Base Nacional Comum Curricular é a estrutura básica da educação no Brasil, né? Eu não vou ter um tema chamado educação financeira, mas eu vou ter aulas dentro de matemática, aulas em língua portuguesa, aulas em geografia, que vai abordar a temática da educação financeira. Então, isso é uma estratégia interessante, porque os temas transversais, nós falamos sobre isso no outro programa, né, Dirceu, são temas importantes para a formação da cidadania, e a educação financeira faz parte da estratégia do governo exatamente porque se perceber que um povo com maior nível de pessoas conscientes do consumo, do uso do seu dinheiro, é um povo que tem melhores resultados e mais estabilidade, mais tranquilidade para conduzir um desenvolvimento econômico. Queremos agradecer aqui a participação o José Barros, a Rosângela, a Lígia, a Cristina, a Elisângela Gonçalves, o Ivan Carneiro e o Marcos. Todos eles um grande abraço por estar assistindo ao programa Missão Educar. E nós vamos continuar batendo papo aqui com o Eduardo, especialista em educação financeira. Ô Eduardo, qual é a participação do governo nessa história? Como é que está esse intercâmbio? Porque não adianta você falar de educação financeira se você não abarcar a questão que acabamos de falar agora, a questão familiar. Porque a criança aprender não é o suficiente. Os professores nessas escolas, como é que anda esse processo? As escolas têm te convidado para você falar sobre educação financeira, as prefeituras têm te convidado?
Nós temos observado, Disseu, que essa é uma estratégia da sociedade unida. A sociedade brasileira está unida em trabalhar pela educação e a educação financeira não é exceção. Então, o governo criou o ENEF, né, Estratégia Nacional da Educação Financeira, e com isso ele está se articulando com a iniciativa privada, que tem muitos consultores financistas, o setor bancário tem empenhado vários esforços, grandes empresas, e o que você vê? Que também o terceiro setor, várias ONGs, entre com menos problemas para que as coisas avancem e avancem firme, né? Então, é uma aliança dos três setores, né? E que chega no quarto, que é o povo, né? As escolas, por exemplo, do modo geral, hoje, estou administrando de uma forma adequada os meus recursos, né? Porque o professor realmente, além de que em tese, não vou dizer todos os estados, não tem a sua remuneração de uma forma condigna. E com isso, ele tem que dar nó em pingo d'água. O que o aluno, o que o pai, o que quem está nos assistindo deve fazer para... Eu acho que a dica de ouro, a gente já entendeu que a solução da educação está em apoiar o professor, porque o professor é um agente crítico importante nessa transformação, né? Caro professor, busquem no ENEF, cursos online, você vai encontrar um aplicativo chamado Taoso, que é um aplicativo numa linguagem descolada, uma linguagem própria para o aluno. Agora, é claro que eu tenho que ler livros, tenho que trabalhar conceitos frios, mas quando eu tenho isso na forma dinâmica, eu faço isso com que o aluno use o seu intelecto para buscar essas coisas. Elas não chegam de maneira estruturada, mas elas chegam porque ele está procurando. Então, a história da busca do autoconhecimento aplicada à educação financeira. A questão do relacionamento com o dinheiro. Vamos falar um pouquinho dessa questão do relacionamento com o dinheiro. Eu explico para você por quê e você faz o seu comentário. Se uma pessoa tem uma imagem de que o dinheiro é uma coisa muito ruim, que o dinheiro o dinheiro não traz felicidade, ela criou uma série de crenças negativas em relação ao dinheiro. Para uma pessoa como essa, o que é que você diria para ela dessimplificar essa cabecinha dela, que está totalmente, não conjecturada de uma forma errada, mas de uma forma negativa, porque o dinheiro não traz mal, não traz malefício para ninguém. Quem faz o malefício é o ser humano, não o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, então é um instrumento, é um meio de troca que tornou mais eficiente as coisas. E o que acontece? O dinheiro, por ser eficiente, ele acabou se sobrepondo a todos os outros meios de troca, e hoje a gente está vendo meios de troca digital que tem amplificado ainda mais o uso do dinheiro. Quem vai conduzir o bem ou o mal é a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você entende que dinheiro envolve responsabilidade, que dinheiro envolve materialização das coisas, viabilização das coisas. Então, quando eu tenho dinheiro, eu consigo viabilizar. Mas mesmo quem tem muito dinheiro não consegue fazer grandes coisas se ele não ter um projeto. O bom ou o mau uso vai mais do indivíduo, vai mais do coletivo. Às vezes é um comportamento coletivo também. Uma ganância desenfreada pode trazer consequências. Mas a vida é sábia, a vida tem causas e consequências, né? E como falar um dia como hoje, um dia vermelho de enorme perda na Bovespa, crise mundial, você vê aí a ameaça do coronavírus com consequências impactantes na economia. Então você vê oportunidades e testes, estresse que a gente chama, né, de você se autoconhecer e de você ver como você lida com o dinheiro, porque nessas horas são horas extremas, são horas que você pode ver que uma ganância desenfreada pode estar cobrando seu preço nesse momento. Ele não para pensar, ele não para analisar, e aí vai na onda das coisas que estão acontecendo. E isso é obviamente que vai interferir na economia. E se interfere na economia global, interfere na economia do nosso país, do Estado, do município, até chegar ao indivíduo. E o que você diria para essas pessoas que estão agora, nesse momento, preocupadas com o meu dinheiro agora, como é que vai? Porque as bolsas caíram, os valores caíram, os juros caíram, quem tem aplicação, o juro caiu muito. Então, aí,
como é que fica? 3 meses a gente vai ter que esperar ou um mês? Eu diria, Dirceu, que assim, a crise está indefinida, ninguém sabe para onde ela vai. Sendo letal ou não, que as pessoas não podem sair de casa, quando atividades coletivas são canceladas, você tem um impacto na economia e tudo vai por água abaixo. Então, se a gente observar a natureza, a gente pode ver que, às vezes, uma enchente ou uma seca mata aqueles elementos mais frágeis, mas os mais firmes continuam. Então, é só ter serenidade e não entrar na histeria, no pânico dos mercados, da economia. Se você está na ponta frágil, tem uma boa notícia também, que aqueles elementos que morrem quando vem uma enchente ou quando vem uma seca prolongada, eles renascem quando o clima muda. Então, acho que essa é a grande notícia. Assim, uma pirâmide, né? Você começa construindo com investimentos de maior nível de rentabilidade, então é sempre a formulinha, né? Liquidez, rentabilidade e segurança. Então você tem que equilibrar esses fatores. Uma matemática, né? Bastante simples, bastante simples. Aquilo que a gente estava falando, você vai fazer uma compra que você acha que R$300 por mês, pô, eu ganho 3.300 reais. Mas só que verifica quanto é que você já tem comprometido dessa sua renda, porque aquele cara que vai te vender, ele não está nem aí, porque você vai pagar com o seu cartão de crédito. O problema você vai ter com o banco. É isso que seria importante para as pessoas atentarem. É uma matemática simples, não é? E aí o que acontece? Como que as coisas, as armadilhas da vida se apresentam? No seu exemplo, Dirceu, vamos dizer que a pessoa ganha seus R$2.000, tem os seus gastos e sobra livre para ela R$400. Chegou na loja e o vendedor faz um apelo emocional e você está empolgado, você quer comprar aquilo, e o vendedor fala, não, esse aparelho eletrônico é o seu sonho de consumo, é tudo que você precisa para resolver os problemas da sua vida. Ah, mas custa R$3.500, eu não tenho esse dinheiro. Não, deixa eu ver aqui. Aí, olha, seu salário está para seu perfil está aprovado, paga aqui no cartão de crédito. Pronto, a pessoa parcelou lá em 4 vezes, vai chegar o cartão, não vai ter dinheiro para pagar, se endividou, o lojista cumpriu a meta de vendas dele, o cartão não está preocupado porque ela tem seus instrumentos de cobrança, mas você, ao chegar no cartão de crédito e não ter dinheiro para pagar, você tem um problema sério para resolver. Por quê? Ah, não vou pagar. Ou pior, né? Vou fazer o pagamento mínimo, né? Achando que resolveu os problemas. Não resolveu. Por quê? Os juros no cartão de crédito são horríveis. Ah, então o que você faz? Paga, desconta do banco. Ah, mas o banco também ficou negativo. Os juros do banco também são horríveis. Então o que eu faço? Negocia com o gerente um empréstimo com juros mais a menos. Ah, mas se eu negociar, eu vou ter que honrar as prestações. Sim, aí que você precisa fazer um plano, ter muita frieza, fazer as continhas, juntar todas as suas dívidas, suas receitas, suas despesas e fazer um plano mais firme do que você precisa fazer para quitar suas dívidas. Mas olha quantos problemas são gerados por uma cobiça de consumo, né? Que a pessoa vai chegar à conclusão. Pior que tem, né? Você comprou o equipamento, depois vai ter que vender. Pela metade do preço ou por menos da metade do preço para resolver um problema financeiro que foi criado por causa daquela compra, né? Mas, Eduardo, eu diria para a pessoa o seguinte, ó, faz o seguinte, vai lá no seu planejamento, se é que você tem, e dá uma olhada naquilo que a gente chama de análise de valores. Bom, você está pagando essa coisa, eu preciso disso daqui? Vai cortar gasto. Então, essa análise, por que as pessoas não fazem essa análise? Que é bem simples. O que está acontecendo? Nós vivemos uma época que a correria é imensa. Você não tem muito tempo de pensar, é muita ação, muito trabalho. Mas, mesmo assim, isso é importante, você seguir essa dica que o Dirceu está comentando, de parar, fazer um planejamento. Por exemplo, vou fazer supermercado, faz uma lista da compra do supermercado antes de ir no supermercado. É uma questão de ter um planejamento, ter um pouquinho de controle e ter disciplina. Essa que é a regra, né?
estava vendo aqui, tenho que agradecer todo esse pessoal que está assistindo ao programa, mas vou tentar aqui agradecer de um modo geral, gente, a todos vocês que estão nos assistindo ao programa Missão Educar, porque isso realmente ajuda bastante a gente, incentiva. E eu não sei se eu deixaria passar alguns nomes aqui, mas eu vou falar ainda da Arlete Inês, do Adilton, da Adelvânio, da Arlete Inês, do Júnior, da Arlete de novo, do Ítalo Leone, da Marilda Lizinha, do Ítalo. Ixi, tem muita gente aqui participando, assistindo ao programa Missão Educar. Nós esperamos que cada vez mais nós estamos trazendo aqui pessoas gabaritadas para discutir assuntos importantes, como é o caso que nós estamos falando aqui com o professor Eduardo, sobre a questão da educação financeira. Eduardo, existe um tipo de consumidor dessas pessoas que não administram? Como é que elas administram? Tem uma classificação dessas pessoas que administram as suas finanças? Isso independente de ser, independente de a gente estar falando em relação ao professor, ao aluno, não importa a idade, porque tem um perfil. E esse perfil, mesmo que numa criança, é internalizado. Sem dúvida. Dirceu, a gente poderia classificar em 5 tipos, mas para ficar nas 5, tá? Não vamos estender. Mas em 5 você teria a pessoa despreocupada, a maneira como ela lida com as finanças, ele seria classificado como despreocupado. Você tem a figura do camaleão, que é o que se vira nos 30, né? O cara que tem que, tem que arrumar R$30 hoje para pagar uma conta, ele se vira e arruma um dinheiro e paga. Esse é aquele cara que mata um leão por dia? Pode ser. ou como que é? Ganha dinheiro para o almoço, mas falta o dinheiro da janta, tem que... o cara que está sempre correndo, paga aqui, cobre aqui, descobre ali, ele está sempre buscando e ele não sai desse círculo vicioso. Eu diria que o despreocupado é o melhor personagem para você fazer ficção, né? É o cara que está livre, leve e solto e não sabe como uma ajuda divina chega para ele. Vem, ganha dinheiro tal, e resolve a vida, depois do nada vem e tem que pedir empréstimo para os amigos, vai ter que se virar de alguma maneira. Bom, lá que almoço para comprar janta. Vender almoço para comprar janta. Valeu, Marcos. Esse valeu, é o camaleão. Maurício, valeu. Valeu, gente. Um terceiro tipo, esse é legal, vamos lembrar da formiga, né? É o construtor. O que o construtor faz? O construtor está lá, o nome já induz que o cara é um trabalhador, né? Ele está ganhando dinheiro e está lá guardando seus 5%, 10% da sua renda. E aos pouquinhos começou com a poupança, depois foi para um fundo de investimento. E aos pouquinhos ele está acumulando um patrimônio e está chegando lá. Com passos pequenos, mas está chegando. E aí você tem o sonhador. Esse sonhador é um cara que não se preocupa com as finanças, a não ser que as finanças sejam para grandes tacadas. Como assim, grandes tacadas? O cara, eu vou fazer um empreendimento, eu vou construir um teatro, vou arrumar dinheiro, seja lá... Eu vou ganhar na loteria. Tem uns mais exagerados que acreditam piamente vai ganhar na loteria. Que já começa a gastar por conta do que virá, né? Mas tem a história até do Richard Wagner, que para construir Bayreuth, aquele teatro que tem na Alemanha, que até o Dom Pedro II ajudou ele como um grande filântropo e apreciador da cultura, ele foi maluco. Quando ele lançou a ideia, ele literalmente não tinha recursos para tocar uma obra como foi o teatro. O teatro que está lá, o Bayreuth, né? E ele se endividou com amigos, se endividou com políticos importantes, com a monarquia, com comerciantes, burgueses da época, e no final deixou um legado maravilhoso. Então esse é o perfil do sonhador que deu certo. Eu diria assim, talvez esse não seja o sonhador do tipo que você fala. Talvez ele tenha valido-se da intuição, porque ele intuiu, joga para o universo e a coisa... Agora, Eduardo, e aquele outro perfil que você falou, está faltando mais um, mas você falou do folgado lá, do cara que hoje ele compra o que para janta. O camaleão. Camaleão. Esse camaleão não é um pouco perigoso? Esse cara não é um cara que está mais vulnerável com essa questão da economia? Porque quando ele fala assim, também lembrar,
porque eu, como terapeuta, atendo professores, atendo pais, enfim. E já peguei alguns casos de professores, por exemplo, que estão mais ou menos nessa situação. E outros, ganhando muitas vezes menos, têm mais. Estão tranquilos, né? Estão tranquilos. Tem mais. Dá uma dica para essa pessoa. Agora quando a gente chama stress test, né? Agora é um teste de verdade, quando você entra numa crise econômica, quando você entra numa crise financeira, porque é o momento que você tem que mudar. Então, meu caro amigo camaleão, eu sei que é duro tal, mas tem que começar a cortar coisas. Tem que começar a equacionar suas dívidas. Tem que começar a honrar a palavra. Porque um dos maiores problemas dos grandes devedores e dos pequenos também é que não honra a palavra, né? Querem dar calote. Não é assim que você vai resolver. Por quê? Porque a vida é de longo prazo. Você vai conhecer as pessoas estão aí. O Brasil já mostrou que a curva a curva de envelhecimento aumentou, então quer dizer que você e os seus amigos e os seus inimigos vão viver por mais tempo. Então, cultive relações de longo prazo, e para cultivar as relações de longo prazo, honre a sua palavra, e para honrar suas palavras você tem que se disciplinar. Então é isso, disciplina. Essa é a minha dica que eu passo para o nosso amigo camaleão. Agora faltou um, é o último aí, que é o... Esse é o planejador, é o frio, o calculista. O planejador é aquele que ele não só guarda o dinheiro, ele tem um plano, ele já estipulou que, por exemplo, eu vou guardar 25% do meu salário. Mas como você vai guardar 25% do meu salário? Eu vou gastar menos do que eu ganho. Mas como assim você mudou de padrão? Não, mudei de padrão profissional, não mudei de padrão de gasto. Mas você precisa mudar o seu padrão de gasto. Ele vai gastar mais de maneira estratégica. Ou seja, ele vai estar com roupas melhores, mas são roupas racionalmente compradas. Ele vai estar com um carro melhor, mas ele fez um plano de compra que permitiu ele ter um carro de melhor qualidade e, principalmente, ele tem uma previdência estruturada, ele tem investimentos com maior perfil de rentabilidade, porque ele construiu uma base sólida de investimentos estáveis, né? Que permitiu ele ter uma sobra de recursos para investimentos mais arriscados, mas que propiciam maior rentabilidade. Então, o planejador ele tem esse diferencial. Quer dizer, Eduardo, que nós estamos diante de uma situação que não é apenas o individual, não é só o professor que está nessa situação, não é só o aluno, não é só a criança, não é só os pais, inclusive as empresas. Dirceu, lá na Numeric, às vezes a gente encontra empresários com problemas e um dos erros comuns dos empresários é levar as finanças pessoais, o estilo de lidar com dinheiro pessoalmente, para a empresa, para a gestão da empresa. E, primeiro, porque são coisas distintas, e o segundo, o estilo de gestão dele lidar com dinheiro pessoalmente não é o melhor estilo para lidar com as empresas, e isso acaba causando problemas, e muitas das empresas que sofreram com as crises aí dos últimos 5 anos tiveram que lidar com situações desse tipo. Por exemplo, ele acha que a empresa é dele, saca o dinheiro para cobrir seus gastos pessoais. Não é disciplina, isso acaba trazendo problema para os dois lados, para a família dele e para ele, né? E depois para a empresa que tem seus empregados dependendo da saúde dela para continuar firmes e fortes. A escola também, na mesma situação. Acho que a escola tem que saber fazer uso dos seus recursos e é importante o planejamento, é importante investimento, orçar bem o que vai fazer e deixar todos os partícipes conscientes desse orçamento para que não tenha surpresa. E quando ter surpresa, se reunir, idealizar soluções, se negociar e chegar mais longe. Ok, então vamos continuar a dar um toque aqui agora para Revanilde, Jusilene, a Dulce, a Norilde, a Josefa, a Karine e o Bruno Transferetti. Quer dizer, gente, realmente eu só tenho que agradecer a vocês por essa audiência maravilhosa e que vocês estão dando oportunidade também para nós, que somos apresentadores do programa Missão Educar, pela UPTV, uma TV sem fronteira e que vem aos poucos tendo a coragem de enfrentar um programa em que se dedica à educação. Vocês sabem que não é fácil manter um programa dedicado à educação. E graças à diretora, que é uma educadora também, a Liliana Gonçalves, além de educadora, tem uma série de atividades, jornalista. Então,
ela compreende e resolveu investir na educação. E nós estamos aqui representando o Missão Educar, apresentando o Missão Educar, para que vocês tenham a oportunidade de receber alguns conhecimentos de algumas pessoas que nós estamos trazendo aqui para a entrevista. E o Eduardo, que é um especialista em educação financeira, está nos colaborando hoje aqui com a gente. Nós estamos praticamente meio que se aproximando aí do final. Vai dar tempo a gente fazer uma pergunta para você. Pergunta não, vou te deixar o microfone aberto para você dar aquelas famosas dicas que você deu uma só. Agora fique à vontade para você dar as dicas necessárias para os nossos teleinternautas. Obrigado, Dirceu. Um abraço ao público que está nos prestigiando. Um abraço ao Bruno Trasferetti e aos demais, as demais pessoas que estão acompanhando e espero que possamos construir juntos, né? Porque todos, quando entram em comunhão com essa busca da educação, em fortalecermos a educação, todos nós sairemos beneficiados, né? O que eu posso dar de dicas assim, né? Acho que as dicas simples, eu posso dizer assim, fujam do 1,99. Quando é 1,99, arredonda para 2. Quando é 19,90, arredonda para 20. Eu duvido que alguém tenha um centavo para te dar. Exato. E o problema do 19,90 é que você pensa que é 19 alguma coisa. Não é, é R$20. Ele está mais perto do R$20 do que do 19. Eduardo, o que passa para que a pessoa vê que é 2, a gasolina está 4,999. É 5. Não minta para você. Mas é que o apelo de marketing, o apelo comercial, o apelo psicológico, ele é forte no comércio, nos serviços. Então, quando você lida com isso, né, acostume-se, esse é um macete, né, de arredonda, o 4,99 é R$5. Não, mas não conferi lá, foi 4,99. Não, sim, foi 4,99, mas você tem que mentalizar que isso está te custando R$5. Porque se você pensar no 5 e não no 4 alguma coisa, você vai entender que é 5. Que 5 custa mais do que 4 alguma coisa. Se você fizer 50 compras com 1,99, você considerar sempre o redondo, você economizou no final do mês R$1, R$2. Esse exemplo é perfeito. 1,99. Eu comprei 5 itens. Ah, deveria ser R$5 alguma coisa. Não, é R$10. É R$9,95 que você vai pagar. Ou seja, você praticamente arredondou 10 e na sua cabeça estava 5, né? Acho que as dicas importantes são essas. Você não vai no supermercado com fome, não vai num estabelecimento com sede, com dores. Você tem que ir no seu estado de consciência normal, com um planejamento, tendo uma noção concreta das coisas. E se você conhecendo seu perfil de consumo, ele é ótimo. Quando você faz um plano de telefonia, se você sabe se usa mais voz ou usa mais dados, quando você conhece o seu perfil, é muito mais fácil negociar na operadora aquele perfil que te propicia maior custo-benefício do que você acreditar no plano que o cara te ofereceu, porque ele acha que aquele é o seu plano ideal. Então, você tem que conhecer as regras. Então, quais são as dicas aí? Eu falei do autoconhecimento, eu falei do gastar menos, né? Tente negociar. Pagar à vista, tente obter desconto. Sim. Parcelar, sem juros. Só em circunstâncias especiais você se endivida, entende? Há uma diferença entre empréstimo e financiamento. Empréstimo é porque você está precisando do dinheiro. Financiamento é um fomento, é um recurso que vai para algo que vai te desenvolver, seja no seu negócio, seja na sua escola. Porque que quando você consegue um financiamento na escola, a gente chama de financiamento, porque o dinheiro que está custeando os seus estudos é o dinheiro que vai te propiciar você a ganhar dinheiro no futuro e se desenvolver profissionalmente e, mais uma vez, beneficiar a família e o entorno, né? Outras dicas, planejar e planejar. Tem que planejar, gente, não tem para onde fugir. Planejamento e controle. E aí você tem que abraçar as tecnologias. Seja aliado das tecnologias. Nós nem falamos dessa questão de tecnologia, que os jovens, você disse que o jovem está mais preparado para administrar suas economias em função até da tecnologia, que você só jogar lá os dados e você já tem um resultado, é isso? Existe uma pesquisa mundial promovida pelo Standard & Poor's, a Gallup e a GFLEC, de 2014, que apontou que 35% dos brasileiros na pesquisa são considerados alfabetizados financeiramente. E o que é esse conceito, né? Sabe o básico, pelo menos, de juros compostos, inflação e câmbio.
e investimentos. Ou seja, domina matemática e um mínimo de português para ler textos. E dominar a matemática, a gente não é pensar que você tem que crítico. fazer cálculos mirabolantes. É dominar o mínimo. 2 mais 2 dá 4. Para quem vai comprar, ele soma com 2 mais 2 vai dar 3. Mas na hora dele pagar, vai dar 4. Aí ele fica com déficit. Essas armadilhas que ele tem que tomar cuidado. E isso é uma questão de compreensão, às vezes é leitura de texto, e às vezes é uma questão de fazer conta, né? Só para ter uma ideia dessa noção da pesquisa internacional, o Brasil está no meio do caminho, tá? Os países desenvolvidos estão lá na frente, o Brasil está em 77º, numa lista aí de aproximadamente 150, 140 países, né? Mas tem país na Europa que está com um índice menor, pior do que o do Brasil. Mas ainda assim, gente, quando você pensa que 35% dos brasileiros na pesquisa são considerados alfabetizados financeiramente, significa que o dobro disso, quase o dobro disso, ou seja, 2/3 da população não são alfabetizados, não sabem conceitos básicos de matemática. Isso é muito sério, isso é um desafio de implantação muito importante para nós, né? Então, e aí as tecnologias que entram que ajudam, né? Tem aplicativos, tem aspectos lúdicos, como eu te falei aí do Taosso, né? Para as crianças aprenderem a lidar com finanças. Tem aplicativos de simulação de mercado, simulação de compras, de controle dos seus gastos, que integra com a conta bancária. E aonde entra a boa notícia aí? A boa notícia é que a nova geração que está chegando aí, ela está mais preparada para lidar com finanças do que as gerações anteriores. A nossa geração, né, Disseu? E a geração depois da nossa não está tão bem preparada quanto essa geração que está chegando agora. Por quê? E uma parte disso é a facilidade de lidar com as ferramentas, os gadgets, né, tecnológicos. Né? Ok, nós estamos praticamente chegando no final do programa Missão Educar. E, Eduardo, eu gostaria que você desse as suas considerações finais para o encerramento do nosso programa. Dirceu, eu deixo o meu agradecimento por participar da UPTV. Deixo a dica mais uma vez para vocês entrarem em vários sites, como o do ENEF, que tem vários materiais didáticos, que esse desafio educacional os professores poderão vencer, tem ajuda. E se está difícil, busquem ajuda. A sociedade civil e várias iniciativas empresariais estão dispostas a ajudar o governo nesse sentido. Para você ter uma ideia, tivemos na Semana de Educação Financeira promovida pelo ENEF, em 2017 atingiu 3,6 milhões de pessoas. No ano passado, 2019, atingiu 70 milhões de pessoas. E as iniciativas, que estavam em torno de 3 mil, chegaram a 14 mil. Então, temos aí boas notícias, então sejamos serenos e vamos vencer isso no nosso dia a dia. Ok, nós estamos chegando realmente ao final do nosso programa e a gente queria dizer uma coisa para vocês. Olha, o impulso da emoção de adquirir alguma coisa, de comprar alguma coisa, é um impulso muito superior à nossa inteligência. Por isso que transborda essa problemática, por que nós estamos endividados. Mas lembre-se que, antes de tudo, o Criador nos deu o dom da inteligência. Nós usarmos a nossa inteligência, de colocar o nosso cérebro, colocar a inteligência ao lado do coração. E aí você equilibra. De repente, você não precisa comprar 5 pacotes de bolacha, você precisa comprar só 2, ou 1. Ou talvez naquela semana você não vai comer bolacha. Para encerrar para vocês, eu diria assim, gente, vamos pensar um pouco mais antes de a gente tomar uma iniciativa. Pensar pelo cérebro, sentir pelo coração, e aí toma uma decisão e planeja. Para todos que nos assistiram hoje, meus agradecimentos a todos os teleinternautas e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Então, se você ama a si mesmo, controle os seus gastos antes que seja tarde. Um abraço a todos.